Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Acontece a diáspora, dispersão. Os judeus se espalham por toda parte do mundo, principalmente para a África, para a Ásia, para a Europa. Vão para lá. O que acontece? Desde o ano 70 depois de Cristo, os judeus não têm mais uma terra, não têm mais uma pátria. Eles ficam sem uma nação e sem um estado independente seu. Eles não têm pátria mais. Desde o ano 70 eles são expulsos e vão estar espalhados para o mundo todo. Enquanto isso, um século e meio depois, no século II depois de Cristo, houve uma revolta levantada contra o Império Romano, uma revolta que veio da Judéia, uma insurreição de alguns judeus para ainda ficar ali com aquela terra, dizer, não é assim não. Vem uma revolta levantada contra o Império, liderada por um homem chamado Bar Kokhba. Na época, o imperador vigente era o imperador Adriano, que derrota Bar Kokhba e frustra essa rebelião contra o Império. E para humilhar os judeus, depois dessa investida de Bar Kokhba, ele então determina a eliminação do Estado de Israel, da identidade de Israel, e muda aquele nome, Judéia, Jerusalém, aquela parte toda, para Palestina. Foi no século II que aquele lugar, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, que Josué conquistou, que Salomão construiu o templo, agora recebe o nome de Palestina. A palavra hebraica é Pelesh. Palestina é o mesmo que Filistina. O que é Filistina? Terra dos filisteus. Por que o imperador Adriano colocou na Judéia o nome de Filistina? Da onde vem Filístia, terra dos filisteus. Porque os filisteus eram os principais inimigos do povo judeu. Então, para humilhar, para irritar, eles colocam um nome filisteu em uma terra judia. Então, é por isso, por essa razão, ele a chama. Então, Palestina não tem nada a ver com os palestinos de hoje. O nome, o termo, significa terra dos filisteus. O palestino de hoje não é filisteu. Os filisteus eram provavelmente de origem grega. Eles vinham do mar Mediterrâneo e da Ásia Menor e da Grécia. Adriano fez isso, o imperador, apenas para humilhar os judeus. Os filisteus não eram árabes nem semitas, sua origem era grega, eles não falavam árabe, então não tem nada a ver com os palestinos de hoje, ok? Então foi assim que nasceu a Palestina, um termo apenas para provocar os judeus. O que acontece? Após a conquista romana da Judéia, a Palestina então se tornou uma província do Império Romano, desde o século II. Acontece que no século VII, no ano 638 depois de Cristo, um califa árabe muçulmano toma a Palestina, que agora já era do Império Bizantino, que era uma extensão do romano. Esse califa então anexa a Palestina à Judéia, a Canaã prometida a Abraão. Agora ele toma a Palestina e anexa ela ao Império Árabe. E os árabes não mudam o nome, eles gostaram do nome dado por Adriano. Afinal de contas, eles não iam com os judeus, eles gostaram do nome. Nesse mesmo século VII, nascia Maomé, do sexto para o sétimo, nascia Maomé, e criava a religião islâmica,
e o Alcorão. A Palestina, então, se torna árabe e muçulmana, século VII. Quem vivia lá nessa época? Para nós saber quem é esse tal de palestino. É muito difícil descobrir a identidade etimológica, étnica dos palestinos, porque eles eram povos mistos, oriundos da África. Estavam vivendo lá depois que Tito varreu os judeus e Adriano mandou embora e colocou o nome de Palestina. Quem vivia lá? Povos mistos, oriundos da África. Povos estes que agora no século VII foram forçados a se converterem ao islamismo. Olha o Islã nascendo no século VII e fazendo da Palestina a sua sede, catequizando ou islamizando quem? Essas descendências africanas que estavam habitando lá. Nesse tempo, o que acontece? Em 690 depois de Cristo, esses muçulmanos dominam a cidade de Jerusalém e eles constroem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, que fica no mesmo território, no mesmo terreno, uma próxima da outra. O Domo da Rocha, quando você vê fotos de Jerusalém, ela é aquela cúpula dourada que aparece naquela construção. No ano 690, então, invadem o Islã e os muçulmanos, invadem Jerusalém, dominam e constrói o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Esse lugar que foi construído o Domo da Rocha, os judeus creem que foi o lugar que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, que aquilo ali é parte do Monte Moriá, é um local sagrado para os judeus e pertence a eles. E aquele domo e aquela mesquita de Al-Aqsa foi construída em solo sagrado que pertence ao povo judeu e que também é o local onde foi construído o Templo de Salomão e pertence ao povo de judeus. Só que para os muçulmanos, eles também têm uma versão da história de Abraão no Alcorão. E eles acreditam que aquele lugar, onde está o Domo da Rocha, foi onde Abraão levou para sacrificar, não Isaac, mas Ismael, que é de onde descendem os árabes. E que também aquele lugar é sagrado, porque foi onde Maomé foi assunto aos céus, subiu aos céus. Então, um povo acredita que aquilo é a terra prometida, a terra deles, e um local, porque o conflito tudo gira em torno desse local, da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha. Os judeus, os árabes, muçulmanos e palestinos creem, essa terra aí foi onde Abraão ia sacrificar Ismael, e onde Maomé pisou pela última vez antes de subir aos céus. Os judeus não, isso aqui é parte da terra prometida, onde foi construído o Templo de Salomão, e aqui são trechos do Monte Sinai, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Aqui está o problema, aqui está o conflito. Isso tudo começou século VII. Os judeus já tinham saído, já estavam 630 anos expulsos de lá. Por quem? Tito e por Adriano. Quem habitou lá nesse tempo todo? Africanos, gente do Egito. Chega então o islamismo, Maomé,
Chega então os muçulmanos, conquistam aquele lugar e vão muçulmanizar o povo que está ali. E vão reescrever a Bíblia, dizendo que aquela terra é santa e pertencem a eles. E os judeus, logicamente, contrariam. Após esse período, século VII, a Palestina foi anexada à Síria e posteriormente anexada ao Império Turco-Otomano, que é a Turquia, onde é a capital Istambul. Agora já estamos chegando num período mais próximo. Os palestinos, então, já começam a ter envolvimento e herança turca. Séculos, então, se passaram. Parei ele no século VIII, parei no século VI, V, depois de Cristo. Séculos se passaram. Chegamos no ano de 1930. Começa uma grande perseguição dos judeus na Europa, principalmente na Alemanha nazista, com a ascensão de Hitler. Com o resultado disso, muitos judeus migram, voltam para a Palestina. Lembra? Eles tinham saído de lá no ano 70. Agora, 2 milênios depois, por causa da perseguição que eles sofriam na Europa, eles começam a voltar para aquela terra que não é mais dele, está dominada pelos palestinos, que hoje são árabes e muçulmanos. Começam a voltar, ok? Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e com ela, um dos episódios mais tristes, mais cruéis, mais bárbaros da história, o Holocausto judeu. Mais de 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados por Adolf Hitler, pela Alemanha nazista. E o que acontece? Isso acelera ainda mais o processo do regresso dos judeus para a Palestina, para sobreviver. Esse povo não tem terra, onde eles vão e mora, o povo odeia eles, persegue eles, mata eles. Vamos voltar para aquela que um dia foi a nossa terra. Eles começam a voltar e começam a habitar na Palestina, entre os palestinos. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.